Renan ajudou a limpar lá, né? Ajudou. Você é culpada, você é conivente. Irmãos, somos uma igreja em célula, temos irmãos que estão nos visitando, amigos que estão nos visitando nessa noite. Somos uma igreja em célula. A célula é o nosso jeito de ser. Vivemos em comunhão, vivemos em relacionamentos. E essa tarde, de manhã, tarde, vivemos ali na casa do Alex, com todas as células, alguns líderes, um momento de comunhão. Toda vez que nós falamos de comunhão, você já sabe que tem o que nessa comunhão? Comida, né? Teve outras coisas, teve oração, teve palavra, teve comida, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não está inserido em uma célula, se envolva, procure uma célula. São 12 células hoje, então tem possibilidade de você procurar uma célula, se envolver nela, mergulhar nela, e aí crescer, desenvolver como servo do Senhor Deus. Um jeito que nós encontramos, é o melhor, é o único. Não, nada disso. Nesse momento, é um jeito que nós encontramos como igreja, para ser igreja, para viver igreja, de casa em casa. Só estamos fazendo o que Atos dos Apóstolos, eles fizeram no passado como igreja primitiva. Só estamos voltando a ser igreja primitiva, de casa em casa. É só isso. O que nós fazemos lá? Oramos, lemos a palavra, compartilhamos, sorrimos, choramos e comemos. No final, tem que ter. Eu quero te convidar a ler a palavra do Senhor Deus em Atos, capítulo 2. Um texto que é muito, muito conhecido por todos nós. Quem está nos visitando pela primeira vez, se você puder levantar uma de suas mãos, só para te conhecer. Amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Eu vi essa família chegando. Fiquem à vontade no nosso meio. Muito bem à vontade. Se você não gostar de alguma coisa, é só procurar o Renan aqui no final, tá bom? Ele é ocupado. Mas fique à vontade, somos um povo festivo, adoramos ao Senhor Deus, nosso jeito alegre, expansivo. Então fique bem à vontade, volte outras vezes, vocês que nos visitaram. Se não pertence a nenhuma comunidade de fé ainda, eu quero dizer que você foi encontrado ou encontrou a sua comunidade de fé no nome do Senhor Jesus. Se pertence a uma comunidade, leve um abraço nosso ao seu pastor, ao seu líder, e que Deus abençoe também a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, verso 42. Assim, tá? Esse ângulo aqui é melhor. Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Irmãos, frutos da comunhão. Nós estamos falando esse mês, os frutos da multiplicação. Tema geral. Mas essa noite eu quero falar sobre os frutos da comunhão. Uma comunhão profunda. Uma comunhão sincera em Deus.
esse texto aqui, que é muito conhecido, acredito que por todos, se não, alguém já viu alguém falar uma mensagem, várias mensagens sobre esse texto. Como foi dito aqui pelo pastor Wagner na quinta-feira, esse exato momento aqui em Atos é um momento lindo demais. Se nós olharmos o primeiro capítulo, o segundo capítulo, em que há uma promessa sobre essa igreja primitiva, que Deus havia de fato deixado para eles, que derramaria o Espírito Santo sobre eles, sobre a igreja, sobre o povo. Antes, contudo, em João capítulo 20, Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos, e eles recebem o Espírito Santo. Mas ainda a igreja não havia sido coberta pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1, capítulo 2, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é tomada sobre toda ela, mas os discípulos já haviam recebido o sopro do Espírito Santo sobre eles. Agora eles estavam reunidos em uma casa com 120 pessoas e ali algo sobrenatural acontece na vida deles, tanto dos apóstolos quanto dos 120 que estavam reunidos. A promessa de Deus, tanto na profecia de Joel, quanto na própria profecia do Senhor Jesus Cristo, agora é realizada, materializada em Atos dos Apóstolos. A igreja toda é tomada pelo Espírito de Deus. E ali o sobrenatural começa a acontecer. Prodígios, sinais, maravilhas. Aquilo que era natural, aquilo que era comum, aquilo que era bobo para a época, passa a ser então tudo sobrenatural. Irmãos, nós vivemos um tempo de naturalizar o sobrenatural. Eu quero, na verdade, já começar a apontar para a série de 2025, se Deus assim permitir. Nós naturalizamos a celebração. É comum entrarmos num ambiente como esse e naturalizar, é algo natural. E não é, irmãos. Esse é um ambiente sobrenatural. Natural é o meu trabalho, natural é a escola, natural é a faculdade. Esse ambiente aqui é um ambiente sobrenatural. Não é um ambiente de consumo, é um ambiente em que a presença de Deus é derramada. E aí, quando a presença de Deus é real, não é natural, é sobrenatural. Nós naturalizamos. É comum entrar domingo, sair domingo, quinta-feira, para os que vêm quinta-feira, porque é cansado demais na quinta-feira vir, porque é natural ficar em casa, naturalizamos. A celebração não é natural, ela é sobrenatural. Ela é divina. Deus acha graça em nós e nos faz uma visitação. E a visitação de Deus não é natural. Quando eu deixo isso como algo natural, eu coloco Deus numa caixinha. Quando eu digo que a celebração é a mesma que foi a domingo passado, eu quero dizer que Deus é o mesmo e não é. Portanto, quando eu deixo de celebrar a Deus, eu deixo de cultuar ao Senhor, eu deixo de estar nesse ambiente, eu deixo de experimentar o sobrenatural. O primeiro fruto de uma comunhão profunda é: não naturalize aquilo que é sobrenatural. Os discípulos estavam num ambiente que era natural, está numa casa, e logo ali se transformou num ambiente sobrenatural. Quando eu venho para esse ambiente e começo a cultuar, a cantar, a orar e a imaginar que isso é natural, é só mais um ambiente como qualquer outro. Mas quando eu mergulho na adoração a Deus, o sobrenatural é derramado em nossas vidas. Sinais e maravilhas eram feitas por meio deles e através deles. Era tão intenso, irmãos, tão intenso, que até a sombra de Pedro.
Você tem ideia do que pode ser isso? Quando alguém passava assim, eu não quero nem tocar, eu só quero que a sua sombra se estenda sobre a minha e algo aconteça. Isso não é um ambiente natural. Eu preciso crer e creio no nome de Jesus. Quando eu entro nesse ambiente, não que isso aqui, essas lajotas se tornaram sagradas, santas, nada disso. Esse é um espaço comum, mas quem está aqui dentro se torna incomum, se torna sobrenatural, se torna alguém que crê naquilo que não vê, e sabe que aquilo que não está vendo vai se materializar na forma divina, e o sobrenatural vai acontecer. Por isso, no nome de Jesus, quando entrar nesse ambiente, creia que é sobrenatural. Creia que Deus vai chegar na sua casa, na minha casa, e tudo vai mudar. Creia que Deus vai derramar da graça dele sobre a sua casa. Se você olhar no capítulo 1 lá, versículo 14, todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os outros discípulos. Versículo 15 diz que naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de 120 pessoas. Eles estavam numa casa. Eles estavam reunidos 120, 150, 200 pessoas. Onde? Numa casa. Uma célula é sobrenatural. Uma célula não é terça-feira, não é quarta-feira. Toda célula é sobrenatural, é numa casa, reunido com 10, com 15, com 120. É ali que é o derramar de Deus. É ali que acontece cura, restauração. Todo o fruto da comunhão profunda em Deus vive o sobrenatural. Não naturalize o que é sobrenatural. Não racionalize aquilo que é fé. Porque é tendência nossa dizer, não vou porque é mais um culto. Não vou porque é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você entende isso, é porque você, na verdade, ainda não experimentou o sobrenatural divino. E o texto é claro em dizer, eu quero expor esse texto para vocês. Versículo 42 diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. A verdadeira dedicação à comunhão requer um compromisso com a prática constante. O segundo princípio nessa noite do fruto da comunhão requer compromisso prático em Deus. Você vai ver que a palavra do versículo 42 do texto em que lemos, eles se dedicavam. No original indica o esforço contínuo, uma devoção diária. A comunhão cristã não é algo circunstancial. Eles se dedicavam. Irmãos, ninguém dá fruto se não houver dedicação. Nenhuma árvore produz frutos se não houver muita dedicação. Nenhuma. Você tem que plantar, você tem que regar, você tem que arar a terra, você tem que alimentar a terra, você tem que nutrir a terra para que aquela árvore receba nutrientes suficientes para depois ela produzir frutos. Muitas mangas. O problema, irmãos, que nós queremos alimento sem nutrição. Nós queremos colheita sem plantio. Nós queremos que a árvore dê alguma coisa se nem plantamos nada. Todo fruto da comunhão requer dedicação. Só que nós queremos resultados sem fazer nada.
Nós queremos intimidade com Deus, sem nos dedicar à palavra, sem nos dedicar a Ele, sem nos dedicar ao sobrenatural. Nós queremos o mais de Deus, entregando o mínimo e às vezes não entregando nada. Nós queremos o Deus soberano, mas eu não entrego nada. Nós queremos tudo de Deus e eu não dou o mínimo para Ele, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas o versículo 42 nos diz que eles se dedicavam. E dedicar aqui era um esforço contínuo, todos os dias. Há uma frase do John Stott em seu livro A Igreja, o Povo de Deus. Ele diz assim que a comunhão não é algo que simplesmente acontece. Ela é cultivada pela dedicação mútua ao Senhor e ao próximo. Se queremos de fato viver e ter uma comunhão contínua ao nosso Deus, precisamos nos dedicar. Só, irmãos, que a dedicação requer estudo, requer tempo, requer essa música que nós cantamos aqui. Eu vou cantar para vocês, espera aí, só vou tomar uma água. Por que vocês estão rindo? É sobrenatural. Pegou a visão, né? É sobrenatural. Para os ouvidos de vocês. Como essa música que nós cantamos aqui, Perdendo Tudo. É lindo, né? É lindo demais essa música. É poderosa. Oi? Nada. Se eu fizer isso, você não vai voltar nunca mais. Vou fazer umas aulas, não com o Renan. Vou fazer umas aulas com outras pessoas. Vou surpreender essa igreja. Vou fazer uma surpresa nessa igreja ainda. Irmãos, perdendo tudo por amor e com alegria. Eu estou perdendo o quê? Vamos ser sinceros. Eu não estou perdendo nada. Sabe como eu cheguei aqui? Com carro, minha filha. Cruzei a cidade, 12 quilômetros, 14, sei lá quantos. Com ar-condicionado ainda. O máximo que eu perdi foi combustível. Com alegria, claro, porque saí de lá de casa com ar-condicionado, ainda reclamando, pelo amor de Deus, né? Irmãos, e ainda achamos que estamos fazendo alguma coisa. Dedicação ao Senhor. Nós precisamos entregar mais. Precisamos fazer mais. Mas há um segundo ensinamento ainda no versículo 42. O ensino dos apóstolos e a oração não são atividades isoladas, mas complementares à comunhão. Pois o ensino dos apóstolos mostra que a oração era uma prática comum. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à oração e à comunhão e ao partir do pão. É verdade que nós fazemos da oração como algo rotineiro, como algo comum. E alguns até, na verdade, já têm algumas orações prontas. E nós sabemos que a oração é um relacionamento entre filho e pai. E como que um filho pede ao pai, ou fala com o pai? De uma forma natural, de uma forma simples. Só que nós fazemos uma firula, rebruscamos umas palavras, para poder ficar bonito, e Deus fala assim, eu já sei o que você vai falar, eu já sei o que você vai pedir, eu já sei o que você vai falar.
E alguns falam assim, já que o Senhor já sabe, então não vou nem orar. Mas se eu quero viver, ter frutos, eu preciso ter um relacionamento íntimo por meio da oração. Orar é conversar. Orar é falar com Ele. Orar é levantar as madrugadas, dizem que a fila é menor. Orar é conversar com Deus. Eu falei isso aqui algumas semanas atrás, irmãos, e preciso reforçar isso. Se nós estivéssemos em um funeral, muitas pessoas não marcam horário, ela vai. Ela deixa tudo para trás naquele dia. Ela não tem agenda para nada. Se alguém falece, for próximo, ela vai. Aparece horário na agenda dela. Mas se marcar um culto de oração 3 horas da tarde, nem o pastor, não, o pastor vem. Porque a gente não tem tempo. E aí eu quero produzir fruto. O fruto que nós iremos produzir é por meio da palavra e da oração. Como eu disse, no próximo ano, se Deus permitir, as nossas semanas de consagrações nós iremos fazer presencialmente. De segunda a sábado. De segunda a sábado. Aí eu vou botar os líderes de célula para vir fazer. E aí, em nome de Jesus. Porque, irmãos, sem a oração, não iremos produzir fruto. A base da vida cristã é a oração. É a forma que eu tenho de falar com o meu Pai. É a forma que eu tenho de mostrar a Ele a intenção do meu coração. E Ele muda aquilo que até está no coração dEle. Isso já aconteceu. Versículo 43 nos diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Há um princípio aqui também, que o temor de Deus ou a Deus, como um fruto da comunhão genuína. Sem temer a Deus, sem entender o que é temor, nós poucas vezes iremos entender os resultados desse temor. Os apóstolos, eles tinham tanto temor, que eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Eles entregavam seus bens, entregavam as suas vidas aos pés dos apóstolos. Havia um temor tão agudo no coração deles, um respeito tão profundo pelo sagrado, que eles entregavam toda a sua vida no altar de Deus. Se você pegar aqui esse capítulo 5, do livro de Atos, você vai ver o que acontece com Ananias e Safira. Eles perderam o temor, porque eles entraram num ambiente sobrenatural e naturalizou. Começaram a mentir para os apóstolos, achando que estavam mentindo para homens, mas não estavam mentindo para homens, estavam mentindo para o Espírito Santo. Quando a gente mente para o Espírito Santo, em um ambiente que é sobrenatural, perdemos o temor. E se perdemos o temor, a morte sobrevém. O que aconteceu com Ananias e Safira foi isso. Eles perderam o temor. Fingiram que venderam um terreno lá por X valor e não entregaram o que era devido entregar. Ninguém era obrigado. Mas se fosse entregar, deveria ser honesto na entrega. Eles resolveram dar um jeitinho brasileiro. Brasileiro não, que eles não eram brasileiros, mas resolveram dar um jeitinho. Só que eles estavam achando que estavam mentindo para quem? Para os apóstolos. Porque eles estavam num ambiente sobrenatural, com homens ali, achando que era tudo natural. Quando eles mentiram para os apóstolos, caíram mortos. Irmãos, quando nós mentimos num ambiente sobrenatural, ocorre morte.
A pergunta é: quantas vezes nós mentimos? Não é se mentimos. Quantas vezes nós mentimos? O primeiro, o marido, contou a historinha, morreu. Demorou algumas horas para chegar, sim, porque a mulher controlava. Hoje a mulher não faz isso, não. Naquela época elas controlavam. O marido demorou a chegar, ela foi onde? Procurar o marido. Ah, aquele que era o seu marido, quanto que foi que você deu o terreno? Ah, foi por X. Bum! Caiu morta. Foi enterrada junto com o seu marido. Sabe o que é isso, irmãos? Perder o temor. Perder o temor. O que eu quero te dizer com isso é que eu e você, nós não somos obrigados. No reino de Deus, não existe obrigação. Existe obediência. São coisas diferentes. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer seguir a Jesus? É quem quiser. Agora, se você disse sim, seja obediente. É só isso. Eu não quero mais sacrifício, diz a palavra. Eu quero obediência. Quando um pai fala assim, filho, faz isso, e ele não faz, o pai fica um pouquinho chateado, para não falar outra coisa. O que é que o pai quer desse filho? Obediência. É só isso. Só que quando nós perdemos o temor, a obediência passa a ser uma regra e algo pesado. O reino de Deus não é sobre obrigação, é sobre renúncia e obediência. Quando eu entendo isso, servir a Deus é tão leve e frágil, tão tranquilo. Agora, quando eu faço com um peso, aí, na verdade, eu já perdi o temor. Jesus. Príncipe dos pregadores, ele diz, Spurgeon, o temor revela quem você é e o Deus que você serve vai se revelar a você. Se você teme a Deus, o seu temor a Ele, Ele vai se revelar a você. Por fim, não necessariamente, o verso 44 diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Bom, mais do que dedicação, mais do que temor, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Como que alguém pode ter tudo em comum se não comunga do mesmo compartilhar? Como que alguém pode ter tudo em comum se não participa daquilo que é sobrenatural? Como que alguém pode ter tudo em comum se só vem aqui no domingo à noite? Como que alguém pode ter tudo em comum se não vem nas celebrações de quarta-feira, de quinta-feira? Como que alguém pode ter tudo em comum que não participa da mesa? Como que alguém pode ter tudo em comum que não participa das refeições? Como? Como que alguém pode ter tudo em comum se vem uma vez numa celebração e ainda diz que o culto não foi bom? Sabe? O texto nos diz que eles faziam isso de casa em casa, com sinceridade de coração. Sabe qual foi o resultado disso aqui? Dessa igreja primitiva? De casa em casa. Primeira pregação de Pedro, 3.000. Segunda pregação, 5.000. Depois, eles não conseguiam nem contar milhares, milhares e de milhares de pessoas.
O texto conclui, versículo 47, que louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Quando uma igreja vive o fruto da comunhão, todo o povo começa então a receber aquilo que a igreja está recebendo. Todo o povo começou então a admirar aquela igreja. A simpatia. Você já viu alguém antipático? Não. Aqui não tem, não, é assim. Caiu na simpatia do povo. Todo mundo gostava de ir naquela igreja. A igreja crescia. Caía na graça do povo. Por quê? Tinha dedicação, tinha temor a Deus, tinha obediência à palavra. E tinha algo que é ainda maior. Tinha o sobrenatural de Deus. Irmãos, quem é você para viver os frutos ou colher os frutos da comunhão? Essa igreja primitiva é a igreja que nós gostaríamos de viver um pouquinho do que ela viveu. Um pouco. Estamos começando lentamente, mas eu creio no sobrenatural do Senhor, que viveremos algo ainda exponencial em nossa comunidade. Em que a sua dor vai ser a minha dor. A sua alegria vai ser a minha alegria. Mas só viveremos isso em comunhão. Não vai ser uma celebração, nem duas. Vai ser diário. Diariamente o Senhor ia acrescentando. Acrescentando. Por que acrescentava? Porque tinha tudo isso. Comunhão, temor, obediência e dedicação. Concluo. Coloquei essa semana essa frase. E o pastor Wagner falou algo semelhante. Se a sua comunidade ou a sua família dependesse única e exclusivamente da sua dedicação e da sua fidelidade, em que nível ela estaria? Se essa comunidade dependesse única e exclusivamente da minha ou da sua dedicação e fidelidade, em que nível ela estaria? A nossa comunidade, para vocês terem ideia, nós temos pelo menos umas 7 ou 8 pessoas com carteira D. Tem dia que a van não roda, porque não temos motorista. A van fica parada. Entre outras coisas. Mas se falar assim, fulano de tal faleceu no meio da dor, da tragédia, da desgraça, aparece um monte de motorista. Porque a dor do outro parece que nos alegra. Parece que quando Ananias e Safira caiu consumido ali, pareceu um monte de gente. Queridos, no nome de Jesus, servir a Deus é um privilégio, é uma honra, mas no nome do Senhor Jesus, entenda isso, requer renúncia. Eu preciso abrir mão de tudo. Pastor, eu não quero abrir mão. Não tem problema. Não é sobre o pastor, é sobre a palavra. A palavra de Deus nos diz, quem não deixar, e aí eu vou te ensinar o que é deixar aqui. Pai, mãe, filho, filha, mulher, marido, por amor a mim,
não pode, não vai, não será meu discípulo. Em outras palavras, se o que Deus te deu é maior do que o Deus que te deu sobre a sua vida, não seremos discípulo dele. Se o meu carro é maior do que o Deus que eu sirvo, se a minha casa é maior do que o Deus que me deu a casa, eu não sou discípulo. Se eu não tenho condições de deixar essas coisas, eu não sou discípulo. Por isso que Jesus disse ao jovem rico: deixa tudo e me segue. Sabe o que foi que ele fez? Baixou a cabeça e saiu triste, porque o texto diz que ele possuía muitos bens. E aí eu volto à canção: deixando tudo por amor e com alegria. Somos uma igreja em célula. Quantos está a fim de abrir a casa para receber a igreja? Mas deixando tudo por amor e alegria. Mas nós queremos ver a nossa comunidade bem, crescendo. Uau! E se dependesse de mim? É sobre isso. Iremos colher frutos à medida que eu estiver disposto a arar a terra. Arar a terra. Quem não ara a terra vai querer colher no quintal do outro. E quando vai colher no quintal do outro, você corre risco de sofrer algumas consequências. Eu quero te convidar a se colocar de pé e orar comigo. Eu quero te desafiar nessa noite. Esse texto, irmãos, está nos desafiando a vivermos essa igreja. Essa igreja. Essa igreja, há 27 anos pregando o Evangelho. 27 anos aqui. Muitos estão chegando agora, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra pastoral. Não perca a essência desse começo. Não permita que eu, velho crente, te coloque mau hábito. Tá, Robertinha? Não permita que esse velho pastor, não tão velho, coloque mau hábito em você. Não perca a essência de estar em todas as células possíveis. Não falta uma. Oi? Eu já faltei, tá vendo? Não permita que eu faça isso com você. E que ninguém faça isso com você. E se alguém falar assim, mas ela é muito crente, vai demais. Não tem problema, é sobre isso. Porque chega um tempo que nós chegamos a ser cascudos, somos bons demais. Quem está começando? Quem está começando é porque é muito crente. Se dependesse de você, em que nível estaria essa comunidade? No nome de Jesus. Vamos orar juntos nessa noite, para pedir a Deus: Pai, eis-me aqui. Pai, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa nesse tempo. Eu quero fazer alguma coisa nesse tempo por minha família. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero abrir a minha casa. Eu quero fazer alguma coisa. Irmãos, essa igreja acontecia de casa em casa. O que nós estamos fazendo com célula é de casa em casa. Só isso. Tem gente que abre um bar na sua casa, mas não abre uma célula. Tem gente que abre um restaurante, abre uma pizzaria, abre qualquer coisa, mas não abre uma célula. Porque ter é mais do que ser. Pai Santo, Deus querido, no nome de Jesus, no nome santo, que é poderoso,